Evangelho. É o Evangelho puro, simples, cheio de fé, cheio de coragem, de ousadia, de disposição para viver, que está aqui diante de nós, no segundo livro do profeta Samuel, segundo livro atribuído a Samuel, no capítulo 22. É uma oração muito linda, que eu quero que depois você, com calma, leia toda. Foi quando os últimos gigantes foram mortos pelos homens de Davi, aqueles irmãos de Golias, de Gate. Quando os últimos gigantes foram eliminados pelos homens de Davi, o que aconteceu é que falou Davi ao Senhor. E as palavras deste cântico, nesse dia em que os últimos gigantes descendentes dos Nefilins, que de algum modo sobreviveram ao dilúvio, nesse dia em que essa referência de perversão em Gênesis capítulo 6, que nos diz que os gigantes eram filhos daquela hibridização de seres de outra dimensão chamados de vigilantes com as filhas dos homens. Nesse dia em que os últimos foram eliminados, Davi escreveu esse cântico, porque o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos do rei Saul de Israel, que o odiava. Então ele começa dizendo: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu castelo, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha vida, o meu baluarte. Ele é o meu abrigo. Ó Deus da violência, tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado. Serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, eu invoquei ao Senhor, clamei a meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele ouviu a minha voz e se indignou. Você veja o que a certeza do coração de um homenzinho falando com Deus na sua consciência, e essa convicção de que céus e terra se abalam ante a força intensa, sincera, apaixonada de uma oração que é linda e que prossegue e chega no ponto que eu quero deixar com você, com a gente hoje, a começar no verso 30 desse capítulo 22, que diz assim, aliás, o verso 29 diz: Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Dava para você repetir comigo isso hoje? O Senhor, verso 29, Tu, Senhor, és a minha lâmpada, és a minha luz. O Senhor derrama luz, esparge luz nas minhas trevas. Pois contigo eu desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas inexpugnáveis, eu atinjo o impossível. Porque o caminho de Deus
guarde isso. É perfeito. Ainda que a gente muitas vezes não compreenda, ainda que a gente pense que foi atingido ou que foi cercado por inúmeras dificuldades e que aqueles que são maiores e mais fortes do que nós nos molestam, nos provocam, nos cerceiam, nos coíbem, nos ameaçam, mas ele sabe que isso é só a bravata dos grandes e dos fortes, mas que com ele está o Senhor, que é a sua lâmpada no meio dessa manifestação de existência turva, embaçada pela tribulação. Mas ele diz: a luz do Senhor vai ser derramada e eu vou enxergar tudo com clareza nas trevas, porque com Deus eu desbarato. Ele diz: contigo, falando de intimidade, da presença de Deus próxima nele, na qual ele se esconde, se refugia, busca amparo. Tu és comigo, pois contigo eu desbarato exércitos. O meu Deus, com ele eu salto muralhas inatingíveis, porque o caminho de Deus é perfeito. Eu não preciso entender, eu só preciso aprender a confiar. Busco nele o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. É a minha fortaleza, é o meu abrigo. O Senhor é a força da minha vida. A quem eu temerei? Quando você, de fato, carrega isso como uma certeza dentro de você, a primeira coisa que se estabelece é essa convicção absoluta de que o caminho de Deus é perfeito. Às vezes ele se manifesta com traços que são muito diferentes das nossas próprias e reais expectativas. Mas, quando a gente tem essa intimidade com Deus, essa convicção da realidade dele na nossa vida, a gente sabe, sabe mesmo que o caminho de Deus é perfeito. Perfeito. Eu já estive em tantas situações na vida, na existência, em que eu pensei que tinha sido dado um nó da minha vida e que dali não haveria saída. E praticamente os meus dias tinham acabado. E eu dizia para mim mesmo: você ainda é jovem, você ainda tem um outro tanto grande de vida. Você viveu intensamente a sua vida até esse ponto. E você queimou a vela pelas duas pontas. E ela acabou ainda no auge da sua força, no meio da sua idade. Você podia ser visto como um idoso, mas você ainda tem muita vida para viver. No entanto, você acabou com a sua vida, era o que eu dizia a mim mesmo. Em 98, 99, parecia que o mundo todo tinha acabado, que não haveria mais chão, que não haveria mais nem um palmo de esperança deixado diante de mim para eu caminhar. No meu horizonte eu só divisava muralhas inatravessáveis, inexpugnáveis, inimigos agigantados. De repente eu tinha me apequenado e tudo que era hostil tinha se agigantado contra mim. E eu olhava em volta e dizia: Senhor, me perdoa.
Eu estraguei tudo, tudo de lindo que tu fizeste durante esses anos todos na minha vida. E eu, por causa de uma luxúria não controlada, destruí tudo. Dei um nó no meu futuro e apaguei o meu passado. E o que me sobrou é esse vazio, é esse nada, que para mim parece fazer com que toda a verdade do meu passado tenha sido em vão. O meu presente seja um nó e o meu futuro seja uma impossibilidade. No entanto, eu não podia nem imaginar que, apesar de tudo aquilo, eu estava provando o caminho de Deus, que é perfeito. Apesar do que os meus olhos viam, apesar das minhas interpretações, apesar daquele sentimento apocalíptico de autossepultamento, todavia eu não enxergava e não percebia que o caminho de Deus era perfeito. Daquele jeito, daquele modo, naquelas circunstâncias, em meio àquela estranheza, com aquele vaticínio de todas as pessoas em volta, de que os meus dias tinham acabado antes da hora. E nem eles, nem eu jamais reconhecíamos que o caminho de Deus é perfeito. É uma perfeição que acontece no meio de toda a circunstância da existência humana, de todos os nós, de todos os embaraços, de todas as confusões e os novelos e as insolubilidades que se apresentam diante de nós, e de todas as circunstâncias que nos falam do nosso sepultamento vivo e que não nos deixam nenhuma esperança para o futuro. Me diga, se você também pode não estar se sentindo assim hoje, agora, neste instante, por qualquer coisa que tenha lhe acontecido. Casamento que acabou, negócio que faliu, uma perda sua total, para a qual você não tem dinheiro para reparação, parece que não terá nunca mais. Por um estelionato que lhe enganou e você comprou um bem que não poderia ser seu. Ou porque os seus filhos enlouqueceram. Às vezes, filhos criados muito bem encontram um namorado, uma namorada, uns amigos, e aquilo que você deu durante anos e anos e anos de amor, de exercício, de treino, de disciplina, com sabedoria, com pedagogia, com cuidado, de repente é mudado. Em um mês, em 2 meses, em 3 meses, em 6 meses, você não reconhece mais a sua filha, que não reconhece mais você. Você não reconhece seus filhos, que também parecem não reconhecer mais você, sendo que você não saiu do lugar, não mudou de posição, continua a mesma pessoa, mas eles se alteraram de um modo que você diz: o que foi feito de todo o meu esforço para fazer bem a vida deles, para poupá-los de angústias desnecessárias? Eu palmilhei caminhos adiante, mostrei cenários, contei minhas próprias experiências, falei da dificuldade que é sair de certas circunstâncias, mas eles a si mesmos se puseram
em coisas piores do que eu mesmo os adverti. E agora? E a gente olha e diz: não é possível que Deus tenha um caminho no meio da tormenta. Não é possível que haja um caminho de Deus no meio da tempestade. Não é possível que Deus tenha um caminho em meio a essa tribulação, no meio da vereda das minhas agonias. Haverá ainda futuro para mim? Há algum traço, há algum desenho, há algum riscado de esperança da arquitetura futura de algum plano de Deus para a minha existência? Eu não vejo nada. No entanto, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Provada. O que isso significa? Ela é provada na perspectiva de que não importa o que você esteja vivendo, mas se a palavra de Deus chega até você como ela está chegando agora, hoje, nesse instante, e você crê nela, e você a bota em prática, e você vive por meio dela, e você nela persevera, não desiste, mantém a sua força e a sua resiliência estribados na promessa da fidelidade, do amor de Deus, ainda que você não esteja entendendo nada. Mas a si mesmo você diz: eu não vejo, eu não entendo, eu não compreendo coisa alguma, mas eu sei que a palavra de Deus é perfeita. Eu sei que a palavra de Deus é provada. Eu não sou o primeiro caso. Eu não estou inaugurando uma era. Que eu sou mais um fazendo a mesma confissão durante muitos milênios, desde o início da criação. Há pessoas dizendo, crendo, intuindo e perseverando na certeza de que o caminho de Deus é perfeito e que a sua palavra é provada. Quando praticada, ela realiza o que está proposto. Quando vivida, ela dá concreção àquilo no que se creu conforme a sua promessa. Porque o Senhor é escudo para todos os que nele se refugiam. O Senhor é escudo para todo aquele que nele se refugia. Dá para você repetir comigo agora? O Senhor é refúgio para todo aquele que nele se refugia. Olha aqui para mim. O Senhor é refúgio para todo aquele que nele se refugia. Onde quer que você esteja me vendo e me ouvindo na terra, repita comigo isso. O Senhor é o meu refúgio, porque nele eu me refugio. Creia. E aí, olha que maravilha. Diz aqui o verso 32. Pois quem é Deus senão o Senhor? A gente ouve muitas palavras de deuses. A gente vê nas viradas de ano, as pessoas consultam os seus deuses e eles fazem previsões para o ano. Raramente uma dá certo e todas as que dão certo caem apenas num quadro estatístico.
E aí, de 10 previsões, uma dá certo, 2 estatisticamente dariam, as outras todas caem por terra, porque não são deuses, são falastrões espirituais, tentando plantar no coração humano fantasias, falsas esperanças, orientações que irão malograr, porque são palavras não provadas. Mas a palavra de Deus é provada. Pois quem é Deus, senão um só, que é o Senhor? Os outros deuses são criaturas, são anjos, são principados, são potestades, são seres que aceitaram errônea e pecaminosamente a adoração dos povos, ou mesmo provocaram adoração nos povos, sendo criaturas de Deus, de uma outra criação diferente da criação humana, provocaram com seu poder, com sua grandeza, com as suas forças, com os seus fenômenos, provocaram fenômenos incompreensíveis e os homens se dobraram e eles aceitaram a sua adoração e disseram: eu sou Deus também. Mas Davi, que estava cercado de deuses, o deus Dagon dos filisteus, na realidade Dagon significa dragão na língua dos filisteus, na Filístia. Dragão era o deus dele, aquela figura supostamente mítica que cuspia fogo, voava, poderosa, invencível. Eles adoravam o deus dragão, o deus Dagon, posto no meio do templo. Davi estava cercado por todos os deuses, cananeus, jebuseus, girgazeus, os que tinham sobrado, os deuses ainda existentes nas regiões norte do país, adorados nos lugares mais diversos. Ele estava cercado de divindades que não eram Deus. E ele diz: quem é Deus? Falando a essa assembleia de pseudo-divindades de culto, nas quais as pessoas colocavam sua fé. Hoje em dia elas continuam colocando fé nos seus deuses. Mas existem alguns grupos para os quais os seus deuses estão praticamente encarnados na figura dos seus pastores, dos seus sacerdotes, dos seus gurus, dos seus guias, dos seus mentores. O que eles dizem é oráculo de Deus. O que eles profetizam é oráculo divino que você obedece e frequentemente se estrepa, se esgarça, se fere, se arruína por inteiro, porque creu como palavra de Deus naquilo que era só construção falaciosa de criaturas que, por mais poder que tenham, são ainda completamente limitadas. Quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo, onde eu posso colocar meu pé? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Quem é a pedra de esquina que não muda, que não varia, que me dá o prumo, rumo, a direção, a segurança, a estabilidade, a fundação? Quem é essa pedra, esse rochedo, a pedra que os construtores rejeitaram, senão o meu Deus? Deus, preste atenção nisso, é a minha fortaleza e a minha força. Pobre do homem que acha que é poderoso pelas coisas que construiu, pelas muralhas, pelas defesas que ele próprio erigiu.
pelas seguranças que ele comprou, pela suposta tranquilidade que ele adquiriu num seguro. Pobre do homem que tem como refúgio o que outros homens vendem como proteção apenas. Pobre do ser humano, da mulher que se estriba nas promessas de um homem, por mais poderoso que ele se faça passar por ser. Deus, todavia, conquanto eu feche a porta da minha casa, conquanto eu vigie, conquanto eu faça o que me cabe fazer, conquanto eu não convide o malfeitor deixando a minha porta aberta, eu faço a minha parte, eu semeio a minha semente, eu faço tudo o que me diz respeito, mas em nenhuma dessas coisas eu ponho a minha confiança. Nenhuma delas. Elas são apenas o básico que eu preciso fazer para ser responsável diante da realidade humana e das concreções do espaço-tempo, mas não é aí que se repousa, que reside, que se planta, que se estriba a minha confiança. Não. Deus é a minha fortaleza. Deus é a minha força. E agora, onde eu quero concluir, quero que você guarde. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Isso é muito lindo. Ontem à noite, um pouco antes de dormir, a Adriana leu um pedaço deste salmo, dessa oração de Davi, aqui em 2 Samuel, e ela estava impressionada com essa palavra que diz o que eu acabei de ler: Deus é minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. E quando ela leu, me deu aquele fisgão, aquela fisgada, aquele repuxo, aquele beliscão divino no coração. E eu me lembrei de todas as minhas impossibilidades, de todos os caminhos fechados, de todas as palavras finais, de todos os carpideiros da minha morte, de todos os que disseram: o Caio é uma página virada, já era, de todos os que disseram: ele no máximo vai ficar para a história, de uma coisa linda que terminou de modo trágico. Era só o que eu ouvia de todos os lados. Os mais esperançosos se aproximavam de mim e diziam: muda para a África, para um outro país, vai pregar em inglês, em outra língua, vai para qualquer outro país, onde a tua história não esteja tão vívida como neste país, onde a tua história é enorme. Porque aqui neste país não tem mais lugar para você se levantar. Foi um nó que não desata, foi cego esse nó. E eles diziam, todos eles, que o diabo deu na sua vida, porque foi o diabo que deu esse nó. E eu dizia: olha, ele pode ter até tentado, mas quem deu o nó fui eu, na minha estupidez. E eu nunca transferi para o diabo coisa nenhuma. E nunca cobrei de Deus intervenção especial nenhuma para que aquilo não tivesse acontecido. Eu creio no livre-arbítrio, eu decidi. Não importam as tentações, eu escolhi, eu fui. A responsabilidade é minha.
O pecado é meu, mas Deus é o meu Senhor, maior do que eu, e a sua graça é maior do que o meu pecar. E Ele é aquele que perfeitamente desembaraçou todos os nós, os novelos, aonde a gente não achava nem começo nem fim, não sabia nem por onde pegar para começar. De repente, claro, fazendo eu também a minha parte todo dia, todo dia. Ninguém via, ninguém sabia, ninguém cria, mas todo dia eu contava com a certeza da minha mulher e dos meus pais. Fora isso, eu via um olhar de penúria, ou de misericórdia, ou de tristeza daqueles que diziam: meu Deus, era tão lindo, tão grande, tão mavioso, tudo que tu fizeste na vida dele. E ele entrou nesse estado para o qual não há saída nem solução, aonde tudo ficou maior do que a perspectiva de livramento. Mas, Senhor, o teu caminho é perfeito, a tua palavra é provada. Tu és o meu refúgio, tu és o meu escudo. Porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Então, a minha alma foi se levantando. Eu fui ganhando força de novo. Os cabelos espirituais do Sansão espiritual foi crescendo no meu ser. A força foi se revigorando e o meu coração começou a declarar: Deus é a minha força, Deus é a minha fortaleza. Mas passa um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, para que você enxergue essa última palavra. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Eu posso te dizer isso de todo o meu coração, porque eu conheço essa soberania discreta que puxa o fio da meada e você nem sente, não nota que ele está trabalhando no meio da angústia, da confusão. E dia a dia você vai notando tão discretamente que você está mais livre, que o peso está diminuindo, que tem uma graça aumentando, crescendo. E aí, de repente, há uma força nova brotando, há uma esperança sendo gestada, produzindo uma gravidez de graça em você, que começa como um embrião sutil, que cresce até que começa a dar as expressões de que tem uma gravidez nova sendo forjada dentro de você. Até o dia em que você venha parir uma condição nova, um fato novo, uma esperança nova. E as pessoas começam a enxergar que tem um novo dia nascendo na sua existência. Que os teus olhos estão cheios da luz do sol, da justiça e da misericórdia de Deus. Que a tua luz vai retornando. Que a graça de Deus vai se tornando gloriosamente cheia de esplendor, de Shekinah na tua vida, e os decretos de morte vão caindo por terra, e as sepulturas vão sendo abertas, e o vale de ossos secos vão se juntando osso a osso, e sobre ele vêm as coberturas da vida. De repente você está em pé.
porque o caminho de Deus é perfeito. E porque Ele perfeitamente desembaraça todos os meus caminhos. Eu sou dele, eu creio nele, eu nunca me afastei dele, nem quando contra ele pequei, eu pequei nele. Porque eu nunca admiti um segundo na minha vida não ser absolutamente dele e de que ele era completamente meu. E apesar de eu não divisar nada, eu carregava no coração aquela latente esperança de que o Senhor é meu refúgio, é minha fortaleza, e que Ele desimpediria, e que perfeitamente desembaraçaria todo o meu caminho. Olha que coisa linda que eu queria que você confessasse comigo. Ele perfeitamente, repita comigo, ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Eu não estou falando de uma teoria. Nada do que eu prego é teoria. Eu não prego nada aqui que eu li no último livro, que me inspirou, que eu achei legal. Eu só prego o que eu vivo, o que eu vivi. Eu sou o comentário vivo da minha própria existência. Eu conheço a Deus por experiência. Não há nada em mim sobre Deus que tenha sido forjado por alguma escultura teológica e acadêmica. Tudo veio da mística de fé, dessa relação de amizade, de intimidade, de confiança e de entrega. Como foi com todos os que conheceram a Deus sem Bíblia. Davi não tinha Bíblia, Davi não lia Salmos. Ele escreveu os Salmos, ele nunca leu os Salmos. Ele nunca leu a segunda epístola, a segunda carta de Samuel, o segundo livro de Samuel. Ele não tinha nenhuma das coisas que você tem. Nem os apóstolos também, nenhum deles tinha nenhum evangelho, nenhum deles tinha nenhuma carta de nenhum outro apóstolo. E as primeiras gerações não tinham nada. Elas apenas lembravam da palavra. Era uma relação mística, que era atiçada pela lembrança da palavra. Por isso é que Paulo diz em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir, porque não havia nem a chance de dizer a fé vem pelo ler, além do que pouca gente sabia ler. O que estava disponível era a mídia da audição. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força. E Ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Aí hoje eu olho para trás, para 25 anos atrás, no auge da minha agonia, para todos os lados, era um cerco para o qual não havia saídas humanas. Eu só fui fazendo uma coisinha depois da outra, escrevendo uma cartinha depois da outra, respondendo uma pessoa depois da outra, atendendo numa cafeteria da esquina uma pessoa depois da outra. E o mundo parecia todo sem forma e vazio. Mas o Senhor perfeitamente desembaraçou todos os meus caminhos. E de repente eu me vi livre. Quebrou-se o laço, como diz Davi. Os meus pés tinham sido presos na arapuca. E eu não tinha para onde ir. De repente, ele diz, quebrou-se o laço e eu voei.
quebrou-se o laço e eu voei, pois o Senhor perfeitamente desembaraça o meu caminho. Senhor, tem gente assistindo aqui agora com o coração cheio de quebrantamento, tem gente com lágrimas, tem gente que chegou aqui desesperançada e está sendo tomada por essa gravidez da tua misericórdia, da tua graça, da tua palavra, do teu ânimo, do teu humor, do teu bom ânimo que diz não temais. Sou eu estou aqui. Eu estou aqui. Tende bom ânimo. Andem, creiam, porque quando vocês olharem, eu perfeitamente terei desembaraçado todos os seus caminhos. Mas ande comigo, com o coração quebrantado. Não ande na sua força, não se iluda com as miragens do seu poder. Se derrame em confiança. Peça a Ele que venha espargir a sua luz nas suas trevas para que você enxergue. E creia contra tudo, contra todos, creia contra a esperança e prossiga, porque Ele é refúgio, é fortaleza. Porque Ele perfeitamente desembaraça o caminho de todo aquele que nele se refugia. Por favor, Senhor, que essa tua palavra seja uma bomba de consolação, de fé, de esperança, de ânimo, de vigor, de cura para a alma, para a mente, para o corpo, para a vida, para as decisões de cada um, naquilo que tem que viver, que encarar, que sofrer sem desistir, que perseverar até o dia em que Ele procurará as amarras e verá que durante a noite o Senhor perfeitamente desembaraçou todos os seus caminhos. É o que eu te peço que aconteça agora, para quem crê, em nome de Jesus. Amém e amém.